a tradução de português para espanhol e de espanhol para português. Abaixo tem a tecla Close Caption. Clicando nessa tecla, você consegue selecionar qual idioma gostaria de ouvir. Dentro de mais 3 minutos, iniciaremos nossa reunião. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que nos apoiam nestas reuniões, nestes nossos encontros, principalmente ao Grupo Fleury, que é o nosso principal patrocinador. Gostaria de agradecer às intérpretes que estão hoje conosco, a Ingrid e a Luíse. E gostaria de agradecer ao Jefferson, que é o nosso manager, nosso gerenciador, para que tudo isso pudesse estar acontecendo. Aproveitando o nosso encontro, eu gostaria de que todos os membros do LA Get atualizassem, mandassem para nós os dados e os e-mails atualizados e os serviços na qual trabalham, porque nós estamos elaborando o nosso novo site do Get, que dentro de 1 mês estará pronto. E nesse site nós teremos os links de acesso aos respectivos serviços que participam do Get. Então, por favor, enviem para o nosso WhatsApp ou para o Jefferson os contatos atualizados. Outra coisa, aproveitando, é que, por favor, respondam as cartas de convite para a participação no nosso banco de variantes latino-americanas, nossas variantes genéticas. Então, nosso consórcio de variantes do Get, nós enviamos cartas de convites, de invite, para a participação desse grande banco de dados com as variantes genéticas nos genes de predisposição hereditária ao câncer. Muito bem. Dito isso, é com prazer que eu anuncio, então, a participação, a presença e a participação da doutora Karen Alvarez, que é coordenadora do programa de câncer hereditário da Clínica Universidade de Los Andes, em Santiago do Chile. Ela é uma das nossas parceiras, das nossas
colaboradoras do GET, e junto com ela teremos também a participação da doutora Carolina Cares, que é médica geneticista, e do doutor José Manuel Lagos, que é mastologista também da Clínica Universidade de Los Andes. Então, gostaria de agradecer a participação e agora eu vou passar a palavra com a doutora Karen Alvarez. Muito obrigada, Karen. Sempre um prazer Hola tê-la Pablo. aqui na nossa reunião. Sí, Oi, muchas Pablo. gracias Muito obrigada, Pablo, por essa oportunidade de participar da experiência, que compartilha nossos casos clínicos, os casos clínicos que foram discutidos durante essa semana aqui na Universidade dos Andes, junto com a Carolina e com José Manuel e toda a nossa equipe que nós temos aqui na clínica. Então, são 3 casos que a gente trouxe hoje. O primeiro caso é uma paciente muito jovem. Ela tem 31 anos. Ela foi diagnosticada com câncer de mama bilateral, 31 anos. O sintoma dela foi uma dor. Ela sentiu algo nas mamas, então foram levantadas imagens, feitas imagens e foi identificado o câncer. Se a gente for ver a história familiar, do lado paterno, o pai dela tem 65 anos, tem 2 tias, um tia e uma tia também, que são saudáveis. A avó dela tem antecedentes de um tumor de ovário aos 54 anos e um mioma de útero. Ela faleceu aos 54 anos e o seu avô, aos 83 anos, faleceu. Pelo lado da mãe, a mãe tem atualmente 64 anos, ela teve câncer de endométrio aos 60 anos e tem 2 irmãs que são produto de outra relação da mãe, e pelo lado materno somente o antecedente aqui de um tio que teve um tumor benigno no pescoço de 60 anos e atualmente ele tem 65 anos. Esse é o contexto clínico no qual a gente recebeu a paciente. A Carolina, não sei se quer falar um pouco mais da paciente, algum comentário? Oi, como vocês estão? É um prazer estar com vocês. Ela é uma paciente realmente muito jovem. Claramente, existiam antecedentes na família, no entanto, ela foi com muito medo já procurar o atendimento. Claramente, nesses pacientes que enfrentam essa questão, a gente tem que se preocupar com a entrega da informação. Vem aqui a nossa parte do nosso serviço, apoio psicológico, muitas vezes precisa ser feito. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, estamos ouvindo. Sim. Claro, tem que dar o tempo para a pessoa entender o que está acontecendo, o contexto no qual ela se encontra, porque claramente, ao se fazer essa análise, todos os pacientes que sempre esse painel genético vai revelar um risco, e uma das coisas que você tem que falar é de consentimento. Em pacientes que são jovens, e principalmente com essas personalidades diferentes, ela tinha muita ansiedade com relação ao resultado. A gente tem que dar esse tempo para a paciente, explicar muito bem o que está acontecendo, tirar as dúvidas e sempre respeitando muito, obviamente, a intenção e o que a família vai querer fazer. Mas explicando sempre que com essa informação a pessoa pode dar o suporte, a questão da vigilância mais dirigida e ajudar o resto da família. Ela é uma paciente que não tem filhos, mas o resto da família pode se beneficiar da mesma forma com essa questão do painel genético. Perfeito.
Então, além dessas características clínicas, aqui na genealogia dela, a gente vê que a Carolina, como a Carolina falou, aqui do ponto de vista psicológico, realmente tinha muita ansiedade dessa paciente, por saber ter logo esse resultado, e além disso todo, o contexto diagnóstico muito repentino, que foi entregue para ela. Foi muito rápido, mas foi muito repentino para ela. Não sei se o Pablo quer comentar alguma coisa com relação a isso, essa questão dos critérios, de aceitar essa paciente para fazer um painel genético. Uma menina jovem de 31 anos que desenvolve um câncer de mama triplo negativo. Tá? Então, só para explicar, o câncer de mama triplo negativo é quando não há a presença dos 3 receptores: o receptor de estrogênio, o receptor de progesterona e o HER2, que é o receptor para o fator de crescimento epidermal humano tipo 2. Então, quando você não tem a presença desses 3 receptores pelo exame de imunohistoquímica, nós chamamos este tumor de triplo negativo. Isso é muito importante porque muito do tratamento que se faz para o câncer de mama é baseado nessas informações, ou seja, é baseado na presença desses receptores ou não. Só pela idade e pelo tipo histológico, que é o triplo negativo, esta jovem já tem indicação para realização do teste genético. Além disso, além da idade e do tipo histológico, esta jovem ainda apresenta um histórico familiar da sua mãe que teve um câncer de endométrio, tá? E de sua avó paterna que teve um câncer de ovário. Então, você tem dos 2 lados, tanto do lado paterno quanto pelo lado materno, tumores que podem estar associados, né, junto com o câncer de mama, podem fazer parte de uma síndrome, né? Ou seja, de um algo maior, né, do que apenas um simples câncer esporádico. Então, a gente tem aí uma história familiar, tá? E então essa é mais uma indicação para que esta jovem seja submetida ao aconselhamento genético e à realização do teste genético. Muito bem. Perfecto. Perfeito. Bom, com esses antecedentes, então, o que a gente fez foi fazer esse teste genético da paciente. A gente fez um painel de 47 genes. No total, mais de 12 milhões de leituras, com uma profundidade média de 572. E quando a gente filtrou somente pelos 47 genes que eu estou mencionando aqui, o que nós encontramos foi o seguinte: só variantes benignas. Só variantes benignas,
Aqui, como a gente pode ver, e quando a gente foi analisar o número de cópias nesses genes, aqui o que a gente encontrou foi o seguinte: aqui nesse número 12, essa linha amarela está refletindo, e para todos esses pontinhos aqui, para cada uma dessas ondas tem as duas cópias, não é? Materna e paterna. Mas aqui, esse número de sondas das que acabam escapando dessa leitura, que é a leitura 3, a gente vê uma duplicação. Está no cromossomo 17, e quando a gente for ver, o que a gente vê aqui que existe uma duplicação do exon 3 a 7 do BRCA1, que aparece no outro relatório que está aqui na nossa plataforma. Aqui outro detalhe, essa é a região que nós estamos analisando. Aqui está o exon 3, 4, 5, 6 e 7. E o que nós vemos é que nessa linha vermelha aqui, estamos vendo que a paciente tem mais de uma cópia dessa região, se a gente comparar com as linhas controles, que são as cinza. A gente vê com a linha vermelha, ela vai se afastando da linha cinza, que são os controles, e que abrange 3, 4, 5, 7. Essa duplicação dos exons 3 a 7, nós já temos aí uma família aqui no nosso registro que apresentou. Queria só comentar que já está descrita no ClinVar como patogênica aqui pelo laboratório. E quando a gente foi ver a literatura a respeito, o que nós vimos foi o seguinte: do ano de 2012, numa publicação de famílias francesas, essa duplicação foi descrita em 5 famílias, ou seja, já existiam, então, antecedentes em outras populações, e no Chile também já tinha sido descrita essa duplicação esse ano mesmo. Em 2024, por outro grupo do Chile, que também faz painéis genéticos, foi descrita essa duplicação em 3 famílias. Então, com todos esses antecedentes, com uma duplicação, a gente faz uma predição que faz uma proteína truncada, que está descrita no banco de dados. O que a gente fez, então, foi pegar essa informação, fazer um relatório e explicar para a paciente que a gente encontrou uma variação patogênica nela. Com relação ao risco, implica que ela já tem câncer de mama bilateral, ela está fazendo quimioterapia atualmente, e nesse sentido, ela vai ter que tomar algumas decisões com relação à cirurgia, mas também tem um risco de câncer de ovário, que é bastante alto nesse caso, e também um risco de câncer de pâncreas, que é um pouco menor. E com relação às guias da NCCN, o relatório da última versão menciona que, para pacientes que têm uma alteração patogênica ou provavelmente patogênica no BRCA1, apresentam um risco maior de 60% em câncer de mama, e na contralateral 30% a 40% para os homens, 0,2% a 1,2%, para ovário 39% a 58%, para pâncreas menor ou igual a 5%, e para câncer de próstata, uma variante de 7% a 26%. Carolina, você quer comentar aqui com relação ao aconselhamento genético que foi feito para essa paciente? Sim. Aqui foram entregues as recomendações para a paciência. A paciente está em tratamento quimioterápico, portanto, com relação ao que eu comentava de como a gente coloca as informações para ela, a gente entrega as recomendações de acompanhamento para ela, uma vigilância para ela, fazer testes físicos, ressonância magnética, mamografia com uma periodicidade de 6 a 11 meses anuais, e também com relação ao ovário, é uma questão que a gente colocou para conversar junto com o especialista. Nós
temos aí também oncologistas para conversar junto com a paciente, qual vai ser o momento mais apropriado, dependendo da postura da paciente, para fazer uma oforectomia de redução de risco. Mas a gente percebeu que isso era muito recente para ela, que tinha que ser uma informação que tinha que ser dada pouco a pouco e que a gente tinha que focar no tratamento dela, para depois fazer uma avaliação em conjunto com o especialista e com os outros médicos, profissionais, para que a gente pudesse fazer o acompanhamento. Bom, eu gostaria de comentar sobre esse tipo de mutação, né? Esse não é um tipo de mutação que nós vemos frequentemente, né? A grande maioria das mutações que acometem o gene BRCA1 e BRCA2 são variantes pontuais, ou seja, uma troca de um nucleotídeo por outro que vai levar a uma mudança no código ou por um outro aminoácido ou por um stop codon, o que nós chamamos de mutação missense ou nonsense. Esse tipo de alteração, essas alterações pontuais, elas ocorrem em mais de 90% dos casos. Esse tipo de mutação que a doutora Karen e a doutora Carolina mostram aqui para nós hoje são rearranjos, né, grandes rearranjos, e que correspondem por aproximadamente de 5 a 10% das alterações genéticas nos genes BRCA1 ou BRCA2, que são, na sua maioria, deleções, grandes deleções, tá? E, em menor número, as duplicações. E quando nós temos deleções ou duplicações acima de 1000 pares de base, normalmente, nós chamamos isso de copy number variation, ou seja, variação no número de cópias. E a gente percebe aqui que ocorre uma duplicação do exon 3 ao 7. Ou seja, é uma grande alteração que ocorre dentro do gene e que, obviamente, irá levar a algum transtorno, algum erro de tradução e, consequentemente, uma perca de função da proteína final. Então, esse é um tipo de alteração rara. Esses tipos de rearranjos, eles podem ser herdados ou podem ser rearranjos novos. E aí, claro, né, que vem a pergunta para Karen se os pais, o pai e a mãe foram testados, né, para você realizar o aconselhamento genético familiar, né, dos pais, do pai e da mãe, né? Então fica essa pergunta. Esse rearranjo, doutora Karen, ele não foi visto no NGS? Por ahora solo hemos Por estudiado enquanto, a gente só fez o painel da paciente.
A gente só fez o painel dela e o painel dos pais ainda está pendente, ainda está por fazer. A gente só fez para elas, a gente entregou o resultado essa semana o, a gente vai fazer logo esse painel genético dos pais. Foi vista no NGS ou Por vocês NGS. fizeram MLPA? Sí, sí. No NGS. Luis, sí, la identificamos por Sim, nós identificamos por NGS com o painel que nós fizemos. Estamos actualmente también esperando la A gente está confirmación. esperando também ainda a confirmação do. Mas é muito claro, como eu mostrei aqui, como realmente são desviadas essas ondas com relação aos controles, tanto avaliando o número, a cobertura, quanto calculando, normalizando também as mudanças. Sempre importante, quando a gente tem essas deleções ou duplicações, fazer uma complementação por MLPA, né? Uma outra coisa importante de deixar destacado aqui é que, dependendo do tamanho da deleção ou da duplicação, às vezes, por NGS, não é detectado, né? Pequenas deleções ou pequenas duplicações, né? Então, isso é um comentário, né, para quem esteja nos ouvindo, que toda vez que eu tiver uma história familiar muito importante, na qual a suspeita diagnóstica de uma síndrome seja muito importante, mas o NGS vem normal, é importante complementar o estudo com o MLPA, né? Porque dependendo do tamanho da deleção ou da duplicação, às vezes o NGS não detecta, né? Então, Karen, é um caso muito rico, muito interessante, né? E claro que a complementação desse estudo com o pai e com a mãe vai provavelmente trazer alguma luz aí para o aconselhamento familiar, visto que esta jovem tem duas meia-irmãs, né? Uma de 24 e uma de 22 anos, né? Que é importante aí fazer o aconselhamento para elas, né? Perfecto. Carolina, Sí, así es. Justamente, y como Justamente, então, como a doutora Karina falou, nós estamos realizando o acompanhamento, esperando o resultado. O NGS foi claro, mas a gente tem que complementar com o MLPA como confirmação de qualquer forma. A gente está esperando isso para fazer o painel nos pais com o MLPA, porque é muito mais eficaz dessa forma. E assim que a gente tiver esse resultado dos pais, saber qual deles, se ela herdou de algum dos dois, para a gente conseguir fazer o painel também nos outros familiares. Aparentemente, pelos antecedentes da genealogia, como existe esse tumor de ovário na avó paterna, aparentemente pode ser do lado paterno. E, por outro lado, as irmãs são meias irmãs. São irmãs por parte de mãe, então elas, com isso, podem estar livres desse risco. Então, tudo isso ainda está em processo, mas realmente o painel familiar, o estudo familiar seguiria nesse sentido. Exato. muy bien. Vamos a presentar el siguiente Muito caso. bem, vamos apresentar o outro caso, então, o caso número 2 agora. Acho que o José doutor Manuel. José Manuel não entrou na sala. No, sí está unido, ahí lo veo.
¿Eso, Manuel? Acho que ele está sim, eu não estou vendo. Mas eu acho. Ahora sí, ya, perfecto. Agora sim, perfeito. Perfeito. Ele pode apresentar o caso número 2, por favor? Ok. Parece que está con mala señal, Sí, parece que se queda está con pegado. mala señal. Eu acho Voy que o a- sinal dele está ruim, a internet está ruim, então eu vou começar. Eu vou falar novamente. É uma paciente jovem, nesse caso, uma paciente de 34 anos. Ela é casada, não tem filhos e tem duas irmãs, uma de 37 anos e uma de 32 anos. O pai dela atualmente tem 60 anos, é saudável, e pelo lado paterno, a avó paterna teve câncer de mama. Do lado da mãe, não existem muitos antecedentes. O que ela menciona é que a mãe morreu aos 28 anos por outro motivo e não foi de câncer. Então, não existe muito histórico familiar do lado da mãe. Com relação à biópsia da paciente, identificou. Estão me ouvindo? ¿Se escucha? Sim, 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 estamos ouvindo. No tiene muy buena señal. Meu sinal não está muito bom aqui, realmente. A paciente, o antecedente que a Karen realmente comentava, ela fez uma autopalpação na mama esquerda, fez a biópsia e apareceu um câncer grau 3 infiltrante com um receptor de estrogênios de 15%, Un HER2 0, un KI67 alto. HER2 0, KI67 alto, 55%, a biópsia da outra mama deu negativa, uma axila também negativa, mas como era próximo de um triplo negativo, começou com a quimioterapia em fevereiro deste ano, já foi finalizada há mais ou menos 2 semanas essa quimioterapia, e em 31 de julho ela tem uma consulta com o seu mastologista para controle, e ela tem como antecedente uma síndrome de Rokitansky. Aqui temos a imagem da síndrome de Rokitansky, que é ausência de útero, trompas e vagina, mas existe presença dos ovários. É uma paciente, portanto, nunca teve uma menarca, e a não ser que seja feito um procedimento invasivo, ela não tem a possibilidade de ter filhos de forma natural. Vamos continuar ou não? Continuamos aqui na parte genética, Karen? Sim, a síndrome. Caso interessante, porque a síndrome de Rokitansky é uma síndrome rara, é uma disgenesia dos ductos millerianos. Os ductos millerianos, eles são responsáveis por formar as trompas uterinas, o corpo do útero e os 2/3 proximais da vagina. Então, por não haver o desenvolvimento dos ductos de Miller ainda durante a fase embrionária, essas meninas, elas, obviamente, nascem sem o útero. E, claro que quando chegar na puberdade, elas terão como principal manifestação a ausência da menstruação, né? Então, uma das causas de amenorreia primária, ou seja,
a menina nunca menstruou, é a síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser. Tá? Além disso, você pode ter também associado a síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser também uma malformação de vértebras, principalmente as vértebras cervicais, que aí se torna, né, uma associação chamada de associação Murks, né? Então, é um caso interessante, porque trata-se de uma menina, uma moça jovem, de 31 anos, com 34 anos, desculpa, com diagnóstico de câncer de mama, que apresenta essa disgenesia milleriana, né, a síndrome de Rokitansky. A gente vê aqui que é um carcinoma, né, com receptores hormonais, né, é um carcinoma ductal invasivo, com a presença de 15% de receptor de estrogênio e 1% apenas de progesterona, né? Com um HER2 negativo. Carolina? Solamente Sí. comentar en el Só um fondo, comentário. Do ponto de vista genético, a síndrome de Rokitansky não é associada à alteração de algum gene. É um fenótipo que foi muito bem descrito, com todas as alterações nos órgãos, mas não foi vinculado a nenhuma variante de genes e de número de cópias também, nem alterações também cromossômicas, digamos, maiores. Já, ah, já se pensou em fazer associação com alguns genes, mas, na verdade, atualmente a gente não consegue vincular, não é uma síndrome que a gente consiga associar com um gene, e um gene em particular. Karina, não há gene ainda causador da síndrome, né? Então, por isso que é uma aparentemente trata-se de um defeito congênito isolado ou associado a genesias renais e alterações de vértebras cervicais. Mas, como bem disse a doutora Carolina, não há gene, né, associado a esta síndrome. Muy bien. Muito Lizzie, bem. A gente fez o painel genético na paciente. Aqui eu mostro o resultado para vocês para o painel de 47 genes, por NGS, com 17 milhões de leituras aproximadamente, profundidade de 832. O que a gente identificou foram várias variantes benignas, e entre elas uma variante patogênica localizada no BRCA1 novamente. Aqui no próximo slide eu vou mostrar para vocês. Aqui estão as sequências, e o que foi identificado foi a inserção de uma guanina nessa altura aqui. Entre essas duas adeninas, entra uma guanina na metade das leituras que a gente observou. E aqui, uma representação entre o nucleotídeo 359 e 3360 se insere uma guanina, o que gera um códon prematura no códon 1121. Isso está no exon 10. Essa alteração foi várias vezes descrita em diferentes laboratórios no ClinVar,
há um grande acordo de que ela é patogênica. Em uma publicação do ano de 2021, reportou casos latino-americanos que, inclusive, existem casos da Colômbia e dos Estados Unidos nela, e é descrita essa mutação que nós encontramos na nossa paciente, numa família latino-americana. Isso. José Manuel, com relação aos dados clínicos. Bueno, Karen, doutor, você pode falar. Sí, hable nomás, Doc. ¿Lo escuchamos, Doc? Sim, Estão ouvindo? Sim. Bueno, nosotros hicimos el cálculo con el Então, a gente fez o cálculo de risco para essa paciente, como ela é portadora dessa alteração no BRCA1 para câncer de ovário, que é maior de 60% o risco, pâncreas entre 5 a 10%, e também nós vemos aqui como o risco das portadoras versus não portadoras em câncer de mama é praticamente próximo de 80% até os 85 anos, e a gente vê também como vai sendo aberta essa curva com relação às não portadoras, e a mesma coisa com relação ao câncer de ovário. Para esse risco, ela tem 34 anos versus a população não portadora. E neste caso, é importante de qualquer maneira, porque apesar dela ter essa síndrome de Rokitansky, ela tem ovários. Portanto, esse é um elemento que deve ser levado em consideração também na hora das recomendações. Tienes ovário, né? E por isso que a pessoa tem fenótipo feminino, né? Tienes caracteres sexuais femininos, né? Porque tienes ovário e produz estrogênio, progesterona, e tienes risco de ter câncer de ovário também. Esse tipo de mutação, Karen, é uma mutação, é uma inserção, não é isso? Uma inserção de uma guanina, e isto provoca um stop codon, é isso? Ou um frame shift? Um stop codon, isso. Então, tienes uma inserção de uma guanina entre os nucleotídeos 3.359 e 3.360. Isso faz com que o códon da asparagina, na posição 1121, seja trocado por um stop códon, um códon de término, né? Exato. E isso, obviamente, leva a uma proteína pequena, né, que nós chamamos de truncada. E claro que esta proteína ela não é funcional. Tá? Bueno. Doutora Carolina, queres fazer algum comentário? No, Não, creo que está eu acho que já está tudo muito claro. Antes de passar para o caso 3, temos que também fazer o estudo em su padre e su madre, né? Aí, a madre é falecida, em su padre, em su duas irmãs. Sim. Exacto. Sim, exatamente.
esses 3 familiares de primeiro grau que nós teríamos que fazer um estudo. A gente não sabe o motivo da morte da mãe. Aparentemente foi suicídio. Eu acho que foi isso, não é? Eu não me lembro bem, mas acho que foi isso. Sim, com isso a gente preferiu não colocar aqui. Sim, porque realmente é uma questão delicada. Esse era o segundo caso, também uma mutação do BRCA1, mas uma mutação diferente, uma inserção que acontece dentro do gene e gera uma proteína truncada. O terceiro caso que a gente vai trazer, então, é uma paciente de 46 anos. Ela teve um diagnóstico de câncer de mama aos 33 anos. Você que fez a entrevista, quer contar, José Manuel? Sim, era uma paciente que atualmente ela tem 46 anos, mas o primeiro diagnóstico foi aos 33 anos. Ela fez uma autopalpamento, ela se apontou, ela percebeu vários nódulos pequenos na mama durante o período de lactância, quando ela estava amamentando, e falaram para ela que não precisava fazer nenhum exame até o final da lactância. E ela praticamente ficou 1 ano sem fazer exame nenhum. E no momento que foi fazer o exame, foi detectado um tumor bifocal. O diagnóstico foi um câncer de mama infiltrante no luminal B, que iniciou tratamento com quimioterapia neoativante desde maio a outubro de 2011, e depois eu não sei por quê, porque não sabemos por que foi feita a radioterapia, a gente não tem isso no histórico, e depois foi feita uma mastectomia total com reconstrução mamária imediata, com retalho, com 2 de fevereiro de 2012, e foi feito acompanhamento de 2 anos, e por conta dela, sem falar nada, ela suspendeu o tratamento. Ela fez o acompanhamento até a data de hoje. Durante todo esse acompanhamento, já foram feitas 3 biópsias da mama contralateral. Por isso, a doutora insistiu, considerando o tecido materno, num estudo genético. Nesse caso, é importante destacar também que, pelo antecedente materno, quando ela foi operada da mama, fizeram também uma esterectomia, uma oforectomia bilateral nela, entre aspas, profilática, porque foi baseado só no antecedente familiar, não tinha ainda o painel genético para se basear nessa época. Actualmente 46 años con un cáncer de Então, mama. 46 anos, um câncer de mama aos 33 anos. A mãe dela teve um câncer de ovário aos 66 anos. Atualmente, ela tem 71. Uma tia materna, câncer de mama aos 36 anos. 37, faleceu aos 40, e a avó dela teve câncer de mama aos 65 anos e faleceu aos 66. Neste contexto, além dessa idade precoce, tem outros cânceres associados à síndrome de mama-ovário. A gente fez o painel genético e o que nós identificamos nesta paciente, novamente, painel de 47 genes, mais de 16 milhões de leituras, com profundidade de 813, identificamos uma alteração patogênica no BRCA2. E se a gente for ver as sequências que foram obtidas, o que a gente vai ver é que em lugar de ter uma guanina, temos uma tinina nessa posição. E se a gente for ver o que significa isso, é que essa mudança da guanina por tinina produz uma mudança da glutamina por um códon de término prematuro na posição 49. Está no exon 3, aqui é um GAA e agora é um TAA, está nessa posição aqui. Essa variante foi muitas vezes descritas no CLINVA, pelo menos 26 vezes por diferentes
laboratório, em vários laboratórios, e todos concordam com a patogenicidade dela, muito descrita na literatura também. Então, a gente tem uma paciente com uma mutação no BRCA2. Pablo, não sei se você quer comentar alguma coisa com relação a essa sequência aí. Comentar? Bueno, Perdón, ¿qué tal? No. Não, nem comentário. No, Não, da minha parte, na verdade, com relação à sequência, não, mas eu queria contribuir com outra questão aqui. uma mutação nonsense, muda-se então, né, o códon de uma glutamina por um stop códon no aminoácido 49, é uma mutação muito precoce, né? Muito próximo, né, do upstream do gene, da região inicial do gene, o que vai levar, obviamente, a uma proteína muito pequena, né, uma proteína truncada do BRCA2, tá? E então essa é uma variante patogênica mesmo, né? Não tem conflitos de interpretação para essa variante. E o que chama atenção é a história familiar, né? Essa é uma história familiar bem contundente de uma síndrome de câncer mama-ovário, né? Nós temos a paciente com câncer de mama aos 33 anos, multifocal, a madre com câncer de ovário aos 66 anos, uma tia materna com câncer de mama aos 37 anos e uma abuela com câncer de mama aos 65. Então, você nota um padrão autossômico dominante, né? Todas as gerações acometidas. Você tem aí a presença de pelo menos um indivíduo sendo parente de primeiro grau dos outros, né, dos outros três indivíduos com câncer diagnosticado em idade jovem, abaixo dos 50 anos. Você tem aí a mãe da probanda com um câncer de ovário, que é um câncer, né, raro na população, com uma frequência de 1,3% da população feminina, né? Então, é um câncer raro, câncer de ovário. Então, essa é uma história aí, né? Uma história familiar típica de uma síndrome mama-ovário hereditário. E aí você, obviamente, encontra uma variante patogênica no gene BRCA2. E aí, claro, que os próximos passos é fazer a testagem, né, dos irmãos, né, do irmão, da irmã, da filha de 19 anos, né, tem duas filhas, né, uma ainda é jovem, né, é uma adolescente, mas a outra já pode ser testada, né? E, claro, note, né, doutora Karen e doutora Carolina, doutor José, a quantidade de tios e tias que tem essa probanda, né? Então, vocês terão muito trabalho para fazer aí o rastreamento familiar desta família aí. Y están Eu los acho que é hijos isso. también de la tía E os fallecida. filhos também da tia falecida. A tia é falecida, então tem que testar os primos, né, da probanda. E eu acho que isso é a importância de se ter um serviço de aconselhamento genético. Porque só no serviço de aconselhamento genético é que você vai conseguir realizar a testagem de todos esses parentes, né, da probanda. Quer dizer, note a quantidade
de pessoas que precisarão passar por uma consulta de aconselhamento e realizar o teste genético, né? Nós estamos falando aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pessoas que terão que passar para o serviço de aconselhamento. Isso mostra a importância de se ter um serviço de aconselhamento genético em hospitais de referência no tratamento do câncer. Tá? Muito bem, eu gostaria de... Doutora Karen, doutora Carolina, Muy doutor bien. José, vocês têm alguma outra consideração final? José Manuel, del punto de vista José clínico. Manuel, do ponto de vista clínico, o aconselhamento. José Manuel. José Manuel está aí? Sim, sim, realmente. Especialmente a primeira que vai fazer esse acompanhamento vai ser a filha de 19 anos. Eu expliquei para ela que a outra menina temos que esperar até 18 anos para fazer. Ela vai tentar entrar em contato com o resto da família, com esses primos, porque não é raro que às vezes não exista um contato muito próximo. Mas isso já serviu até para a gente reunir famílias nesse sentido. E vai servir para ela também, para ela justificar ainda mais a mastectomia de redução de risco contralateral. A outra questão que a gente discutiu no comitê de risco familiar interno nosso foi que, apesar dela ter uma oforectomia bilateral, uma histerectomia já feitas, temos que fazer também o acompanhamento, porque de qualquer maneira pode haver um carcinoma peritoneal ou outra manifestação de câncer de ovário, ainda que ela não tenha os 2 ovários. Exatamente. Uma outra coisa importante é o uso da telemedicina para se acessar parentes que moram em outros locais, né? E o uso da tecnologia hoje, como a telemedicina, para se realizar o aconselhamento genético, hoje é uma ferramenta importante para nós, né? Para nós outros que trabalhamos com tantos indivíduos que moram em diversos locais, né? Do Chile, do Brasil e por aí vai. Bueno, gostaria de agradecer doutora Karen, doutor José, doutora Carolina, pelos casos aqui apresentados. Foram casos muito interessantes e também aproveitar de dizer que esses casos clínicos ficam gravados e estão disponíveis no site do get.org.br. Então, também gostaria de deixar aqui o convite, se alguém quiser apresentar casos clínicos, né? O GET é uma reunião que tem como objetivo, né, proporcionar espaço para que as pessoas também possam apresentar os seus casos, para que a gente possa discutir, né, e dar sugestões, opiniões, né, de vários especialistas, tá bom? Então fica aqui também o convite, o invite, para que outros serviços também possam apresentar seus casos aqui no GET. Então, sendo assim, muito obrigado, doutora Karen Álvares, doutora Carolina Cares e doutor José Manuel, que são do Hospital de Los Andes, na Clínica de Los Andes, em Santiago do Chile. É sempre
uma honra tê-los aqui no GET. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias. Chao, adiós. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.